O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamam bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. A nós descei divina luz, A nós descei divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor em nossas almas acender o amor de Jesus. Podem se assentar. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e ela ficou cheia do Espírito Santo. Amados irmãos, não tinha um dia mais precioso do que a solenidade da Assunção de Nossa Senhora para dar início a esse seminário.
a Virgem Maria abriu os céus. Não sei se vocês se deram conta, mas acompanha comigo, por gentileza, no primeiro versículo, no versículo 19 da primeira leitura, diz assim. Isso, quem tem um folheto, acompanha. Abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a arca da aliança. A glória de Deus pode ser vista em toda a terra. Os homens que erguerem os olhos, buscando a presença do Senhor, encontrará os céus abertos. E a arca da aliança, ela pode ser encontrada. A arca da aliança é a santidade do céu. A arca da aliança é a glória de Deus. A arca da aliança é a pureza do coração de Deus. E hoje nós podemos encontrar, porque os céus estão abertos. E por os céus serem abertos diante dos meus olhos, eu posso me aproximar dessa grandeza, dessa beleza e experimentar a glória de Deus. Isabel, uma mulher idosa, cansada, à espera de uma realização de uma promessa, estava contando os seus dias, esperando que Deus fosse misericordioso e contemplasse a sua indigência. Isabel é surpreendida com a invasão do Espírito Santo. A cena que nós acabamos de ouvir é uma cena de Pentecostes. Quando Isabel se deu conta, a porta da sua casa foi aberta. E quem era que adentrava a sua casa? O Espírito Santo. A saudação ainda não é a pessoa. Uma coisa é a minha palavra chegar até você, outra coisa é a minha pessoa chegar até você. E a saudação de Maria, quando ela adentra a casa de Isabel, ela é munida da pessoa do Espírito Santo. Isabel começou a entender o que estava acontecendo na casa dela. Isabel começou a entender o que estava acontecendo no ventre dela. Isabel começou a entender o que estava acontecendo na humanidade. Isabel começou a se dar conta que a realização não era ela ser a mãe do João Batista. A realização era que toda a terra se prostrava diante da arca da aliança, que os céus, na sua bondade, nos concedeu a graça de contemplar. A criança pulou no ventre. Quando o João ouviu a voz de Maria, ele dançou no ventre de Isabel, como Davi dançou diante da arca da aliança. Se recordam que Davi, quando viu a arca da aliança, tirou a roupa e começou a dançar, porque ele não precisava de manto, pois o nosso manto é a pureza do coração de Deus. E o João, quando viu aquela grandeza, começou a exultar. E o Espírito Santo começou a trazer o que nós buscamos de toda a nossa alma, que é o amor. O Espírito Santo é a santidade do céu. O Espírito Santo é a glória de Deus. O Espírito Santo é quem nos aproxima do semblante generoso do Pai. O Espírito Santo é quem traz entendimento de tudo o que acontece no meu coração, na terra e nos homens. E quando nós nos aproximamos do Espírito Santo, Ele começa a fazer brotar no nosso coração o entendimento.
quando a tua saudação chegou, eu me dei conta que Deus está aqui. Quando a tua saudação chegou, eu comecei a entender coisas da minha vida, eu comecei a entender coisas do meu coração, eu comecei a desarmar o meu interior, para ouvir o que Deus tem a dizer. Meus irmãos, onde a Virgem Maria chega, chega a mão de Deus. Onde a Virgem Maria está, lá está a glória de Deus. E nós precisamos agora aprender a acolher, porque tanto a Virgem como o Espírito Santo é a pureza do coração de nosso Senhor. E nós temos que nos aproximar com muita dignidade, para não ofender nem o coração da Virgem, nem o Espírito Santo de Deus. E hoje, nesta solenidade, você começa a entender também coisas da sua vida. E a primeira coisa que o Espírito Santo quer que nós tenhamos entendimento, está lá na segunda leitura, no versículo 26, que diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Qual é a ação do Espírito Santo? Eu vos batizo com água, mas virá um outro que vai te batizar no fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo é a vida nova em Deus. O fogo do Espírito Santo é a comunhão perfeita do coração de Deus. E esse inimigo foi destruído. O dogma da Assunção de Nossa Senhora foi proclamado há 63 anos atrás, em 1950, 1º de novembro de 1950. Mas só que Nossa Senhora, se a gente for parar para pensar, sempre foi um assunto difícil, ainda mais hoje, num século como o nosso, que nós já pensamos numa situação de ecumenismo, nós pensamos numa palavra mais amistosa, e nós queremos mais união do que desunião. As igrejas procuram ter uma linguagem única, e todos os dogmas de Maria, eles foram concluídos nos concílios da antiguidade, como de Calcedônia, de Éfeso. Então é no período antigo que nós vamos ter os grandes dogmas da pessoa de Nossa Senhora. E esse dogma que Nossa Senhora foi assunta aos céus, foi algo inusitado. Mas ontem eu estava pensando, lendo, preparando, e me dei conta de uma situação. 1950, como é que o mundo estava? Nós estávamos saindo da maior guerra que a humanidade já experimentou. A Segunda Guerra Mundial foi uma experiência trágica do domínio da mão de Satanás sobre a vida dos homens. Nós ainda não conseguimos entender que barbaridade foi aquela. Milhões de pessoas foram ceifadas, famílias foram destruídas, o mundo tinha um gosto de morte na boca. O mundo, para onde você olhava, as pessoas estavam fazendo a experiência do abandono e de uma situação de desgraça. Como explicar centenas e milhões de pessoas mortas? Como explicar famílias sendo destruídas por conta do capricho dos homens que deixaram os seus corações
serem dominados pela força do mal. E fazia exatamente 5 anos que essa guerra tinha acabado. Então nós experimentávamos a fome, a miséria, a falência e mais, uma ausência de Deus. Não sei se vocês se recordam, mas quando o Papa Bento XVI esteve em Auschwitz, na Polônia, quando ele entrou no campo de concentração, ele fez a pergunta: onde está Deus? Mas o Papa, quando fez aquela pergunta, ele não quis nos jogar na dúvida e na incredulidade, mas ele quis nos lançar num propósito maior do encontro com Deus. E quando a igreja proclamou que Nossa Senhora estava assunta ao céu, o que é ser assunta ao céu? Ela ser levada de corpo e alma à glória de Deus. Imagina, o corpo é físico, e se o corpo entrou na glória de Deus, o céu é físico. E o céu não é uma realidade da minha inteligência humana. O céu não é uma realidade da abstração do conhecimento humano. O céu não se conquista porque eu tive uma experiência íntima e pessoal e tive uma sensação de céu. Quando a gente sente a presença de Deus, é uma sensação do céu. Mas, meus irmãos, a igreja quis dizer para o mundo que o céu não é uma realidade etérea, o céu é físico, e os céus está aberto para todos os homens, e a Virgem Maria, aquela que foi concebida sem o pecado, a Virgem Maria, aquela que recebeu em méritos futuros da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ela pôde entrar nesta glória, porque na sua concepção, ela não conheceu a decadência que nós conhecemos por conta do pecado. Então, no momento em que a Virgem foi concebida, o Espírito Santo a tomou para si. E o Espírito Santo comunicou nos méritos da entrega, da obediência do Filho de Deus na cruz. Ela recebeu o que você recebeu no dia do seu batismo. A morte foi destruída. No dia em que você foi batizado, o Espírito Santo sepultou a sua natureza. No dia em que você foi batizado, o Espírito Santo lhe crucificou na cruz. No dia em que você foi batizado, você fez uma experiência profunda do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando você é retirado das águas, você já não vive mais a sua vida. É o Espírito Santo que vive em ti. Não é por méritos, mas é por obra da misericórdia e da mão do Espírito Santo que nós ressuscitamos do seio das trevas para viver numa comunhão eterna com Deus. Vocês já se deram conta que no ministério de Jesus, quem é que tinha o Espírito Santo? Só Jesus. Jesus falava e as pessoas se emocionavam. Jesus falava e as pessoas eram profundamente tocadas. Porque a missão de Jesus Cristo era aproximar as pessoas da santidade do Pai. A missão de nosso Senhor Jesus Cristo é fazer com que todos os homens sejam atraídos ao coração do Pai. E Jesus, essa palavra viva, que vai gerando dentro de nós compreensões de coisas tão difíceis de serem alcançadas. Mas é o Espírito Santo que vai fazer a obra do amor. Porque o Espírito Santo é o amor de Deus. Outro dia estava lendo um sermão do Padre Antônio Vieira, e ele disse assim: Jesus é a sabedoria.
E o Espírito Santo é o amor. Quando nós proclamamos a palavra, você vai entendendo de um modo racional aquela palavra. Porque o verbo vai se fazendo carne. E o entendimento vai corporificando a glória de Deus. Mas só que o fato de entender e ter um alcance racional não significa que nós estamos tendo uma experiência de Deus. Mas é o Espírito Santo que vai trazer a forma como o Pai quer que aquela palavra seja derramada na sua vida. Porque o Espírito Santo é o amor. Então, racionalmente, eu vou alcançando Jesus Cristo. Por exemplo, eu estou aqui pregando para você, falando de diversas coisas, falando da palavra, mas nem todos estão alcançando na mesma medida, porque o Senhor Jesus é quem lança a semente no seu coração. O Senhor Jesus é quem faz a palavra de Deus penetrar em seu coração. E é na força e na ação do Espírito Santo que Ele vai lhe conceder a graça de poder fazer com que essa semente venha a ser o propósito que Deus quer que ela seja. Porque o Espírito Santo é o amor. Outro dia eu estava na minha paróquia, aí na hora da paz, dos cumprimentos, correu uma criança e me abraçou assim nas pernas. Aí quando eu olhei para ele, eu falei, rapaz, aí eu olhei para ele, ele estava chorando. Eu falei, por que você está chorando? Ele falou, porque quando o Senhor fala, eu tenho vontade de chorar. Eu falei, então chora. Aí ele abraçou de novo, chorou. Mas eu tenho certeza que aquela criança não estava entendendo o verbo encarnado, a cruz, o sacrifício de Jesus Cristo, a união da carne com a natureza divina. Ele não entendeu nada daquilo. Mas o Espírito Santo, que é o amor, fez ele perceber que algo de sobrenatural estava acontecendo ali. Entendam? Uma coisa é a ação do Espírito Santo aqui. Outra coisa é o entendimento que o próprio Jesus, que é a sabedoria, vai fazer você alcançar. O Brasil tem 18 mil padres. Por que só Padre Moacir inventou de fazer um negócio desse? Porque a palavra que foi lançada no coração do padre e fecundada na força do Espírito Santo, designou que a missão dele seja levantar uma estrutura para que o Espírito Santo seja honrado. Mas muitos outros caminham no Espírito Santo. Mas o Senhor vai partilhando a graça do modo e o jeito que lhe apraz. Por que eu estou lhe dizendo assim? Porque a palavra, ela foi lançada no seu coração. E a palavra, ela é perfeita. E a palavra, ela tem a sua missão. E ela só vai alcançar a plenitude quando o Espírito Santo lhe trouxer o entendimento verdadeiro da graça de Deus. Vai. Então, quando nós fazemos essa experiência do Espírito Santo, ele faz a semente florescer. Eu estava lá no Rio de Janeiro e tivemos um encontro com o ministro geral, que é o sucessor de São Francisco. E naquele dia, a leitura da missa, o evangelho da Santa Missa era o semeador. E ele falou, o semeador saiu a semear. Uma semente caiu no caminho. A outra semente caiu entre os espinhos. A outra semente caiu na terra cheia de pedras.
e a outra caiu na terra boa. O efeito da semente foi diferente em cada lugar. Mas só que o problema não foi a semente, o problema foi a terra, o lugar. E o nosso superior dizia assim para nós: Deus não se enganou quando derramou a semente no seu coração. Agora você precisa entender qual é a dimensão e o estado do seu coração para que essa semente venha a realizar. A obra de Deus na sua vida não depende do Freuslã. A obra de Deus na sua vida não depende nem da igreja. A obra de Deus na sua vida depende da abertura que você vai conceder à grandeza da palavra que foi lançada no seu coração. Por exemplo, se essa palavra ela caiu na beira do caminho, o que o semeador deveria ter feito? Voltava, pega a semente e diz: está errado, você tem que ir para uma terra boa, não vou desperdiçar a semente. Se a semente caiu entre os espinhos, não posso, deixa eu tirar ela daqui, você precisa de terra boa. Se a semente caiu entre as pedras, o semeador deveria ter tirado as sementes de lá e ter colocado na terra boa. Mas não, porque a palavra de Deus, ela pode prosperar em qualquer lugar. Eu quero que você aplaude essa palavra. Em qualquer lugar, a palavra de Deus pode prosperar. Sabe por que ela vai prosperar? Porque a palavra de Deus, ela não volta sem dar o fruto que foi destinado a ela. Aí você pode me dizer: muitas coisas na minha vida não deram certo, por conta do meu pai, por conta da minha mãe, por conta do meu marido, por conta dos meus filhos. A minha situação é assim, a minha situação é essa, a minha situação é complicada. E nós vamos colocando umas trincheiras diante da obra de Deus, para impedir a graça de Deus. Mas só que Deus não se enganou quando te chamou. Deus não se equivocou quando lançou a palavra no seu coração. E se hoje você está aqui, independente se você é comprometido na saúde, se você é comprometido na vida moral, se você é comprometido na vida financeira, se você é comprometido espiritualmente, a palavra de nosso Senhor, ela pode fecundar no seu coração. Vocês lembram que Padre Léo disse que a primeira vez que ele participou de um grupo de oração, o que ele estava? Drogado. Vocês lembram que o Dunga disse que a primeira vez que participou de um grupo de oração, ele estava o quê? Drogado. Mas a palavra do Senhor é muito maior e muito mais poderosa do que qualquer estrutura humana ou qualquer química que venha a ser produzida no coração do homem. Porque a palavra é sobrenatural. Mas só que precisa ter uma abertura da minha vida. E eu me lembrei agora do meu seminário de vida no Espírito, que foi 13 de abril de 1996 eu fiz o meu seminário. E quem pregou naquele dia no seminário foi Frei Marcos. E nós éramos um grupo pequeno de pessoas, éramos assim, acho que umas 50 pessoas no máximo. E o Frei, sabe aquelas palavras, boa semente, aquelas, tipo cada um tira uma palavrinha, aí o Frei Marcos comprou aquela bíbliazinha que vem dividida em versículos e deu para cada um. Aí eu queria fazer, mas aqui não dá, vocês são muito e o padre é pobre. Aí ele deu para cada um. Na hora que ele falou: pega a semente e fecha os olhos. Você vai ficar essa pregação todinha segurando essa semente.
E o Espírito Santo vai fecundar o seu coração. Não esqueça daquilo. Aí ele foi falando. Frei Marcos é um homem que tem o amor no coração. Ele tem o Espírito Santo. Na hora que ele terminou, ele falou: agora abra e veja qual é a semente que o Espírito Santo vai fecundar no seu coração. Porque o Pai, na pessoa de Jesus Cristo, já foi lançado. Na hora que eu abri a minha, estava assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Eu fiquei com aquilo. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aí eu fui ver, era em Atos dos Apóstolos. Qual era a promessa de Jesus? O dia glorioso de Pentecostes. O poder que vai vir do alto é a força do Espírito Santo. A ordem que eu recebi é que eu não deveria arredar o pé daquele lugar enquanto o Espírito Santo não viesse sobre a minha vida. Eu só poderia sair depois que o Espírito Santo viesse sobre o meu coração e fecundasse o meu coração. Aí eu fiquei muito feliz, porque era o seminário de vida do Espírito Santo, e depois ia ter a efusão do Espírito Santo. Eu falei: meu Deus, olha a promessa que o Senhor está me fazendo de ser cheio do Espírito Santo. Beleza. Li, guardei, e estou sem a minha Bíblia aqui, mas eu preguei aquela sementinha, coloquei a data e coloquei lá na minha Bíblia, na primeira página da Bíblia, da promessa. Quando foi em 97, eu entrei para o seminário. Aí eu comecei a entender: eu ainda não tenho o Espírito Santo como eu preciso ter. Aí um dia eu fui na casa de um primo meu, ele falou: você vai ser padre? Eu falei: vou. Ele falou: e aí, vai ser quando? Eu falei: 2006, isso era 2008, isso era 1998. Ele falou: nossa, é muito tempo, Aslan. Aí eu falei: não é muito tempo não. Passou 98. Quando 99 encontrei um amigo de infância, ele falou: e aí, já é padre? Não, ainda não. Ué, mas você não foi lá em 97? Eu falei: mas só que demora, tal. Aí quando foi 2000, eu viajei de novo, encontrei um primo, esse mesmo primo, ele falou: e aí, você já é padre? Eu falei: não. Eu falei: poxa vida, que negócio complicado, está demorando esse negócio. E eu fui ver que o Senhor me colocou 9 anos dentro de um seminário. Aí eu só fui entender no dia da minha ordenação, que o bispo colocou a mão sobre a minha cabeça e falou: que Deus vos dê uma palavra fácil e uma autoridade discreta, para proclamar com toda a grandeza o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Me arrepiei dos pés à cabeça e falei: hoje o Espírito Santo veio sobre a minha vida e eu vou ser um poderoso instrumento para destruir o império de Satanás. Então, eu tive que esperar quase 10 anos para ver a obra do Espírito Santo. Com você não vai ser diferente, porque você não é melhor que o Frei Aslan, tenho certeza. Com você não vai ser diferente. Por que eu estou te dizendo isso? Para você entender o que é uma semente, o que é uma obra. A semente é a generosidade, a bondade de Deus que se derrama no nosso coração. E o Espírito Santo vai ser o seu tutor. O Espírito Santo, ele vai lhe educar. O Espírito Santo, ele será o seu mestre. E o Espírito Santo vai lhe dar o entendimento perfeito da obra que ele mesmo tem preparado para a sua vida. Fazer um seminário não é receber uma graça. Na verdade, nós estamos aqui diante de uma grande sementeira,
que vai espalhar pelo mundo o fogo de Pentecostes, que é você, que é a sua família, que são seus filhos. Você tem noção disso? Ou você veio para fazer uma experiência do seu coração? Se você veio para fazer uma experiência de libertação, se você veio para fazer uma experiência de conversão, nós temos a missa lá na paróquia, quarta-feira, lá na São Pedro, e quinta-feira, você pode se levantar, pegar seu carrinho e capa o gato daqui. Porque o Espírito Santo, ele não é derramado de modo involuntário no coração de ninguém. O Senhor, quando nos dá a força do Espírito Santo, é para uma missão específica, uma obra específica, uma graça específica. Não sei se vocês já ouviram, quando o padre Moacir fala do dia da efusão no Espírito que ele teve, que padre Jonas disse que nascia em Brasília um padre que ia deixar esse lugar cheio do Espírito Santo. Vamos dar uma salva de palmas, porque isso é uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus. Isso foi quando? 1984? 1983. Hoje, em 2013, é o primeiro seminário aqui. Aplauda! É o primeiro seminário. Olha quantos anos Deus teve que esperar até esse pobre desse homem entender o que o Espírito Santo queria dele. Isso é uma vida de entrega. Nós precisamos sair do imediatismo e precisamos começar a construir em Deus uma experiência de comunhão sólida. Deus não trabalha na ansiedade. Deus não trabalha na ansiedade. Você não pode plantar o pau-brasil e falar, bora, cresce, que eu quero fazer uma porta de um galho que vai nascer aqui. Você vai ter que esperar aí uns 30 anos, ou quem sabe uns 50 anos, e você não vai fazer a porta. A obra que Deus está fazendo hoje na sua vida vai ser uma obra que nós vamos refletir nos seus filhos, que nós vamos refletir nos seus netos, que nós vamos ver a glória de Deus na sua própria história. Olha o Padre Jonas. Padre Jonas, ele está vendo de longe o que Deus sonhou por meio da vida dele. Olha o São Francisco de Assis. 800 anos, nasce um Papa que escolhe o nome de Francisco para fazer da vida de Francisco de Assis a ordinariedade da igreja, de uma igreja mais simples, pobre e evangélica. Isso tudo é a obra de Deus. Mas como é que tudo isso vai alcançar o meu coração? Quando eu começo a ser convencido pelo amor. Deus não quer a minha condenação. O Senhor não quer a destruição do pecador. Ele quer que o pecador se converta, volte e tenha vida em abundância. E você vai começar a abandonar as obras de impiedade. Conversão não é da noite para o dia. Veja como é difícil estar hoje aqui. Veja como é difícil passar por cima da nossa vaidade. Veja como é difícil abandonar o hábito de mentir. Veja como é difícil abandonar as práticas que nós aprendemos da nossa sexualidade, que é comprometida com o erro. Veja como é difícil abandonar o roubo. Veja como é difícil abandonar a mentira. Veja como é difícil abandonar a ideia da calúnia. Veja como é difícil abandonar os falsos julgamentos que nós fazemos das pessoas.
os nossos medos, o nosso egoísmo, a nossa indiferença, essa situação pequena que me oprime, que eu não consigo estender a mão porque fui mal educado e me ensinaram a não perdoar, a não amar e a pagar o mal com o mal. E é o amor de Deus que vai lhe convencendo, é o amor de Deus que vai lhe aproximando, e é o amor de Deus que vai fazendo você entender que você precisa deixar esta situação. E deixar essa situação não significa que você está perdendo, mas significa que você está se aproximando da arca da aliança. E isso, meu irmão, porque os céus estão abertos. E a solenidade de hoje, nós poderíamos chamar a solenidade da esperança. Solenidade da esperança é entender que Deus está à frente de toda situação, mesmo quando a morte vem sobrepor a palavra de Deus, porque a morte nunca terá a palavra final, porque o último inimigo a ser vencido foi ela, e ela foi destruída na cruz de nosso Senhor. E a morte não pode mais te apartar da comunhão com Deus, porque você é batizado no fogo do Espírito Santo. E quem é batizado no fogo do Espírito Santo tem uma visão privilegiada do céu. Vocês se recordam de Santo Estevão? Santo Estevão estava sendo apedrejado. Enquanto as pedras atingiam o seu corpo, ele olhou para os céus e o que ele viu? O Senhor à direita de Deus Pai. E ele falou: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Vocês lembram que quando Jesus estava na agonia final, no alto da cruz, ele olha e diz: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Essa é uma visão do amor de Deus. Isso é o alcance que o Filho e o Espírito Santo têm do nosso coração, para não deixar que a nossa vida seja uma estrutura de Satanás. Quando é que a sua vida é uma estrutura do mal? Quando você deixa o seu coração esfriar no amor. Aí você passa a ser um profissional dentro da sua casa, você passa a ser um profissional dentro da igreja, você passa a ser um profissional junto dos seus irmãos e amigos, mas não existe a força, que é aquela expressão: a caridade esfriou. E a caridade é o amor. E não tem nada mais triste quando a caridade esfria no nosso coração. Nós somos falíveis. E nós temos muitos defeitos. E aqui não é uma assembleia dos santos e dos perfeitos. Aqui é uma assembleia dos homens e das mulheres que querem conhecer o Espírito Santo para aprender a amar, para aprender a perdoar e fazer da sua vida uma estrutura para servir a Deus. Caso contrário, nós podemos ficar 40 anos ou uma geração inteira andando em círculo e não vamos ver a obra de Deus. Vocês lembram, não sei se vocês acompanharam essa semana, o desfecho da vida de Moisés na Sagrada Escritura, que o Senhor falou: veja, essa é a terra prometida, mas nem você e nem seus filhos vão entrar, por conta da incredulidade do vosso coração. E quando é que nós nos perdemos? Quando é que nós começamos a andar em círculo? Quando é que nós perdemos o foco? Quando é que nós não conseguimos mais distinguir se Deus está nos chamando, se Deus está ordenando? Quando a caridade esfria o nosso coração. Quando nós não somos mais capazes de sentir o amor e o respeito pelos irmãos. Quando nós não somos mais capazes de ter o temor pelas coisas de Deus, quando nós não mais somos capazes de sentir compaixão pelo outro, é porque a caridade esfriou no seu coração.
E onde não tem amor, Deus não está. E o amor não é ingenuidade. O amor é a bondade do coração de Deus, que não é sua, é de Deus. E é no Senhor que nós vamos alcançar essa bondade para servir. Então hoje, eu quero dizer a você que uma semente foi lançada no seu coração. E essa semente, ela tem uma missão de prosperar vida e vida em abundância dentro de você. E todas as coisas serão perfeitas diante dos seus olhos, quando você se der conta, filho, do amor de Deus, da bondade de Deus, dessa fidelidade do Senhor. Então abra mão de todas as convicções que você trouxe até aqui, que te leva, às vezes, a colocar Deus em questão. A Deus não se questiona. A Deus se ama e teme. E o princípio de toda sabedoria é o temor. O princípio de toda sabedoria é essa piedade que nasce no nosso coração, do amor e da solidariedade. Eu fico emocionado quando eu vejo um seminário assim como esse daqui. Porque a renovação carismática, ela entrou no Brasil e no mundo pela porta dos fundos. O Espírito Santo, quando chegou na igreja, ele chegou tendo que arrebentar as estruturas antigas, mas não era juntar o novo como o inédito, era fazer o povo se recordar da própria vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Que uma coisa que nós temos que entender no Espírito Santo, que o Espírito Santo não traz o novo do nada. O Espírito Santo, ele te faz recordar a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que Jesus disse: tudo que eu vos tenho dito, o Espírito Santo vai trazer à sua memória. E o Espírito Santo trouxe a memória da igreja. O Espírito Santo levantou a igreja. O Espírito Santo fecundou o coração dos jovens. O Espírito Santo trouxe para o seio do povo a mística, a espiritualidade. Imagina você dizer: eu escutei a Deus, o Senhor falou no meu coração, eu senti no meu coração a força. E nós começamos a ver uma igreja viva, não renovada, mas uma igreja viva, uma igreja que tem uma palavra atual, uma igreja que escuta o Espírito Santo, uma igreja que testemunha o Espírito Santo, uma igreja que vive do alto, porque os céus estão abertos. E quando você olhar, você vai perceber que todo o sofrimento que você tem passado nessa vida, ele é pequeno, porque a sua esperança é muito maior em nosso Senhor. A sua esperança é na glória de Deus, porque a morte foi destruída. Então, independente de onde você veio, independente do que você tem passado, independente do que você tem experimentado no mais íntimo da sua vida, como sofrimento, perseguição, não vos preocupeis, porque os céus se abriram sobre a sua vida. E você pode ouvir a voz de Deus, você pode experimentar a voz de Deus, e você vai ser direcionado por essa voz e por essa palavra. Porque o Espírito Santo é o amor do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não tira a medalha. Tá vendo?
como é que é a obra de Deus? Eu falei, chamar o Salvador, cadê a medalha? Tirou. Safado, sem vergonha. Tá errado, tá vendo? Que é a virgem imprudente. Vivo na efusão do Espírito Santo. Essa é a proposta do nosso seminário. Não é receber o Espírito Santo por uma situação, mas é viver na efusão do Espírito Santo. Quem quer essa ação na sua vida, diga amém. Amém. Fica de pé, por gentileza. Não sei se você consegue ler, está longe, né? Mas eu vou falando baixinho, que nem eu falo para o noivo e a noiva, e você vai responder, amém? Amém. Diga assim, vivo na efusão do Espírito Santo. Eu quero viver na efusão do Espírito Santo. Eu desejo viver na efusão do Espírito Santo. Eu procuro, eu quero, eu desejo de todo o meu coração viver na efusão do Espírito Santo. Se te ajudar a rezar, feche os seus olhos. Isso. E busca o Espírito Santo, aquele que foi derramado na sua vida quando você foi batizado. E eu vou conversando com Jesus, e você vai buscando o Espírito Santo, aquele que foi ministrado no seu coração quando você foi batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entra, Virgem Maria, entra neste lugar, Nossa Senhora Auxiliadora, e deixa os meus irmãos cheios do Espírito Santo, como a Senhora deixou o coração de Isabel. Deixa os meus irmãos cheios do Espírito Santo. Entra, Nossa Senhora, entra, Nossa Senhora, por obra e graça do nome precioso de Jesus. Deixa os teus filhos cheios do Espírito Santo, por obra e graça do nome de Jesus. Nos deixa plenos do Espírito Santo. E lá no seu coração, comece a buscar o Espírito Santo, que é o amor. O Espírito Santo, que é a fidelidade do coração do Pai. O Espírito Santo, que é a santidade do céu. O Espírito Santo, que traz à minha memória a obra de nosso Senhor. O Espírito Santo, que faz com que a palavra de nosso Senhor seja plena em todo o seu poder, em toda a sua missão. Vem, Espírito Santo, e faça agora uma efusão de amor no coração dos homens. Vem, Espírito Santo, e deixa esses teus filhos experimentar essa vivência que é fruto do seu amor, que é fruto da sua bondade, que é fruto da sua misericórdia, que é fruto da sua santidade, que é fruto da sua pureza, que é fruto da sua misericórdia. Vem, Espírito Santo, tu és o amor, Espírito Santo. Sopra neste lugar vida, Espírito Santo. Sopra neste lugar a esperança, Espírito Santo. Sopra neste lugar o desejo de amar, Espírito Santo.
Vem, Espírito Santo, e derrama águas puras agora sobre essa semente. Vem, Espírito Santo, e permita que os meus irmãos vejam a arca da aliança, como João Batista viu, como São José viu, como a Virgem Maria viu, como os apóstolos viram, como a igreja testemunha. Vem, Espírito Santo, o Senhor é o único que pode entrar no nosso coração, o Senhor é o único que pode destruir as fortificações que o mal instalou em nós. O Senhor é o único que tem o poder, Espírito Santo, de desenterrar todo o comprometimento que o pecado lançou sobre a minha vida. É por tua obra, Espírito Santo. É na tua obra, Espírito Santo, que a nossa vida vai se renovando. É na tua obra, Espírito Santo, que a nossa vida vai se transformando. É na tua obra, Espírito Santo, que nós vamos nos lançando nas mãos do Pai. É por tua obra, Espírito Santo, que o nosso coração se dilata. É por tua obra, Espírito Santo, que os nossos olhos se abrem. É por tua obra, Espírito Santo, que os nossos ouvidos escutam. É por tua obra, Espírito Santo, que Satanás é humilhado, ultrajado, destruído, escarnecido e aprisionado. É por tua obra, Espírito Santo, que o fogo seja lançado. É por tua obra, Espírito Santo, que a igreja se levanta, que a igreja profetiza, que a igreja suscita profetas e homens que libertam o povo das garras do mal. É por tua obra, Espírito Santo, é no teu nome, Espírito Santo, que eu arranco os meus irmãos da boca do leão, do laço do caçador e da peste perniciosa. É no poder do nome de Jesus, é no poder do sangue de Jesus, é no poder da ação viva do Espírito Santo, que miríades e miríades de milhares de anjos estejam aqui para ministrar vida. Venha, anjos do trono de Deus, pelas mãos da Virgem Maria, venham sobre este lugar, santos e arcanjos da glória, para ministrar vida. Lança a semente na terra, acende um fogo, porque existe um povo sedento, existe um povo que quer, existe um povo que busca, existe um coração que deseja, por obra do nome de Jesus.